Hello, my friend, let's go! Ok? Vamos falar então sobre os comparativos e superlativos. Como disse um amigo aqui no meu canal, no comentário, né? Essa matéria é selva, né? Então realmente aqui agora é selva. Agora vai começar a ficar difícil aí e você vai ter que prestar atenção aí como que é cobrado em prova também, tá? Como é que é a dinâmica dessa matéria e como é cobrado em prova, beleza? Então vamos aqui à explicação. Então eu tenho aqui os comparativos e os superlativos. Então, comparativo, primeira coisa que eu vou explicar para você, quando que é usado o comparativo. Então, comparativo, geralmente você vai usar quando você está comparando uma pessoa a outra pessoa. Ou então, um objeto, né? Deixa eu colocar direitinho aqui, né? Um objeto a outro objeto, ok? Ou então pode ser, por exemplo, assim, você tem um grupo aqui de pessoas, você vai comparar com outro grupo. Então, também pode ser o comparativo. Já o superlativo, eu vou comparar, por exemplo, uma pessoa a, por exemplo, aqui um grupo de pessoas. Então eu vou dizer aqui o superlativo que ele é maior do que a galera que está nesse grupo, ou ele pode ser menor, né, em relação a algum tipo de característica, de atributo. Então, por isso que no comparativo a gente usa o adjetivo, beleza? Então, vamos começar aqui com um comparativo de inferioridade. Inferioridade, em regra, eu vou usar aqui o less, tá? Então, ele vai ter o significado aqui de menos, ok? Então, por exemplo, ó, olha essa estrutura aqui. English is less difficult than math. Então, ó, inglês é menos difícil que matemática, ok? O que é uma realidade, né? Agora, o comparativo de igualdade. Eu vou usar aqui o as e o as. Então, ó, as, adjetivo as. Então, por exemplo, olha aqui, ó, English is as good as Portuguese. Então, ó, inglês é tão bom quanto o português. Beleza? Então, as good as. Então, no caso good, eu usei esse adjetivo aqui, mas pode usar outro adjetivo, né? Você pode falar Peter is as tall as Mike. Então, o Peter é tão alto quanto o Mike. Então, os dois são altos. E o de superioridade, é importante agora saber isso aqui, porque esse aqui é o mais cobrado em prova, é aqui que tem a dificuldade. Aqui eu vou usar o more e ele vai ter o sentido de mais, ok? Só que esse more aqui, eu só vou usar para adjetivos com a palavra, né, longa, uma palavra grande. Por exemplo, difficult. Então, eu vou usar o more, ó. Math is more difficult than English. Esse than aqui vai fazer a ideia do que. Então, ó, matemática é mais difícil que inglês. Então, por exemplo, você tem que observar o seguinte. Quando que eu vou saber que um adjetivo é grande e quando o adjetivo é pequeno? Pela regra gramatical, você tem que contar até 2 sílabas. Até 2 sílabas o adjetivo é pequeno. A partir de 3 sílabas o adjetivo ele é um adjetivo longo, grande, né? Mas aí a contagem de sílaba ela é diferente da língua portuguesa. Então, qual a dica que eu passo para você conseguir ter mais facilidade para observar, para identificar o adjetivo longo? Aí a dica é o seguinte, se liga nesse bizu aqui. Você vai contar então até 6 letras, tá? Vai observar a palavra, então até 6 letras, você vai colocar o adjetivo mais ER no final, ok? Então, mais de 6 letras, você vai colocar o more e o adjetivo como ele é, beleza? Lembrando que essa regra não é uma regra fixa, beleza? Então, assim, pode acontecer, né, de ter algum adjetivo com 6 letras e ter o more, mas é muito difícil. A maioria deles, quando o adjetivo tem até 6 letras, você vai colocar o ER no final, ok? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, já passou. Então aqui eu uso o more, beleza? Uma observação importante é o seguinte, para adjetivo curto, você vai usar o ER aqui no final. Por exemplo, a palavra tall. Então aqui vai ficar taller. Eu vou acrescentar o ER, ok? Então você percebe também que tem 4 letras, ó, 1, 2, 3, 4. Essa palavra aqui, ó, é a palavra easy, termina com Y. Para adjetivo curto também, antes de você acrescentar o ER, você vai ter que tirar o Y e colocar o I. Então vai ficar easier,
Beleza? Então, no caso, se eu quisesse falar que matemática era mais fácil que inglês. Aí, no caso, quando eu usar esses aqui, ó, esse e esse, aí eu não uso more. Aí eu tiro o more, beleza? Não posso usar o more mais o adjetivo com R no final. Não posso fazer isso, não vai estar errado. Beleza? Ou você vai usar o adjetivo com R no final para adjetivo curto, ou você vai colocar o more e mais o adjetivo da forma que ele é normal, ok? Então, difícil, difficult, é desse jeito. Então, retomando aqui o superlativo, que eu comparo uma coisa a um grupo maior, né? Então, por isso, superlativo. Então, eu tenho aqui o de inferioridade. Então, quando algo é menor do que aquele grupo social, por exemplo, né? Aquele grupo ali naquela escola, né? Então, eu vou falar que ele é o menor da escola, né? Então eu vou usar aqui o superlativo de inferioridade. Então aqui eu usei esse exemplo, ó. This lesson was the least easy of all. Então, eu estou querendo dizer que essa lição ela foi a menos fácil aí de todas. Que realmente, né? Até agora, das aulas que você já acompanhou aí, essa aqui é a que tem um grau de facilidade aí menor, menos fácil mesmo. E aqui o de superioridade, superlativo de superioridade, eu vou usar o the most, usando aqui a mesma regra que essa aqui. Então, olha só, math is the most difficult matter. Então, a matemática, ela é a disciplina, a matéria mais difícil. Então, eu tô comparando com todas as matérias. E aí eu tô colocando a matemática como a mais difícil. Mas eu botei the most porque a palavra difficult é uma palavra comprida. Então, se eu quisesse falar que era mais fácil, aí eu usaria easiest. Então, eu falaria math is the easiest. Aí, se eu coloco o easiest, aí eu tiro o the most. Ok? Então, vamos ver como que isso é cobrado em prova agora, beleza? Então, aí, questão de número 1, né? Foi essa última prova da EA, tá? De 2019, então aí /2, né? Ele fala aí, ó. But the latest eruption took volcanologists by surprise. Então diz aí que a última erupção pegou os vulcanologistas de surpresa. Aí ele fala assim, ó. Essa palavra latest, ele aí sublinhado no texto, ele é o quê? Aí a letra A fala, né, que é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo não é. Então você observa ali que tá, ó, você tem que observar aqui, né, the latest eruption, tá? Então aí você tá observando que ele tá, ó, é erupção. Então latest tá ali na posição de adjetivo. A letra B fala que é um superlativo. Exatamente. Você percebe então que ele está falando da última, né, que foi a última de todas aí, né? De todas as erupções, né? Ok? Aí a questão de número 2, também aí da última prova da EA, a questão diz o seguinte, ó, a expressão most sensational in the cartoon, então aí foi apresentado uma tirinha, né? Então ele está querendo saber essa expressão aí, ó, most sensational, ele foi usada como? Aí a letra A está falando que foi como um adjetivo comparativo. Então você observa aqui, ó, que tem a palavra most. Então most não é o comparativo. Lembra do the most? Então the most é usado para o superlativo. Beleza? A questão então de número 3, na prova da EA, a segunda prova é de 2018, aí você observa como que esse conteúdo ele é bem recorrente, né? Bastante cobrado em prova. Então, praticamente então aí, né, todo ano, né, vem sendo cobrado aí na área militar essa questão aí sobre superlativo, né, e comparativo e os comparativos, né? Aí ele pergunta aí o adjetivo healthier underline lá no texto, ele é o que, né? O que ele é? Ó, então é o seguinte, ó, olha a terminologia dele, ó. Terminou ali com IER. Quando termina com IER,
eu uso como superlativo? Não, porque o superlativo teria a terminologia, aqui ficaria superlativo IEST, então não é superlativo. A letra B, comparativo de igualdade, não, também não, né? Porque aí teria que usar o as, então ele não tem. Comparativo de inferioridade, também não, né? Porque inferioridade ele usaria o less, então também não é ali, não tem, né? E o comparativo de superioridade, exatamente. Esse aqui então é o comparativo de superioridade. Aí a questão de número 4, na prova também da EA de 2018, então ele fala aí, né? I find the easiest way to expand my vocabulary is to make up words. Então ele está falando aí, né, que ele encontrou a maneira mais fácil. E você percebe, ó, easiest. Então, ó, é EST no final. Então, dá a entender que ele encontrou aí a maneira mais fácil de todas. Ele não fez uma comparação direta com uma outra maneira, com outro jeito, né? Então, ele está comparando no sentido de ser a maneira mais fácil. Então, esse aqui está dizendo que é um comparativo. Então, se ele estivesse comparando com outra, né, com outra maneira, poderia ser. Mas aqui está comparando com em relação a todas as maneiras, por causa da terminologia ali, né, é ST. Então aqui, esse aqui não pode ser, né, a alternativa correta, né. E justamente então aqui a letra B, o superlativo, como a gente aprendeu, né, o superlativo ele vai trazer essa terminologia. Você percebe que o adjetivo easy é um adjetivo curto, né, então vai, no caso, substituiu o Y pelo I, e aí acrescentou o EST, ficando aí easiest, ok? E aí, né, o comparativo não e nem um advérbio, ok? Então, a resposta correta é a letra B. E você percebeu como isso é bem cobrado em prova, né? O mais cobrado são aí o comparativo de superioridade e o superlativo. O comparativo de inferioridade e o de igualdade é cobrado com pouquíssima frequência, mas é bom que você saiba, né, tenha um conhecimento. Então você viu aí como é que é cobrado isso em prova, né? Essa matéria ela tem um grau de complexidade maior. Inclusive eu vou fazer mais uma observação que eu esqueci de fazer aí no início, que tem um adjetivo aqui, ó, o good. Então ele no comparativo de superioridade ele vai ficar a palavra better, então ele é irregular, e no de superioridade, no superlativo, né, vai ficar best, ok? Então outra palavra também, que também é bem usado, né, é o bad, e aí no comparativo de superioridade vai ficar worse, e no superlativo, worst. Ok? Então é importante saber aí esses adjetivos irregulares aí que aparecem em prova, tá? Então você vai falar is better than ou is the best, parará. E aqui no bad você vai falar is worse than ou is the worst, parará. Aí você vai usar assim, conforme a regra aí do comparativo de superioridade ou superlativo, ok? Então, bons estudos aí para você. Continue aí pegando mais aulas, fazendo questões de provas anteriores aí da área militar, que você vai ter sucesso aí na sua prova, beleza? So, thank you very much. See you next class.